Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Neste vídeo eu estarei falando sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Mas a pergunta desse vídeo é: na primeira ressurreição dos justos, será que ressuscitarão pessoas injustas nela? Será que pessoas injustas ressuscitarão com os justos na primeira ressurreição? Vejamos aqui Apocalipse 20, capítulo 20, de versículo 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os versículos que foram lidos mostram que aqueles que ressuscitarão na primeira ressurreição são pessoas bem-aventuradas e são santos. E sobre essas pessoas, a segunda morte não terá autoridade sobre elas. A segunda morte é o lago de fogo. O lago de fogo não terá autoridade sobre essas pessoas que ressuscitarão na primeira ressurreição. E esses santos não adorarão a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberão a marca na fronte e na mão. E esses que ressuscitarão na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo os 1000 anos. E esses 1000 anos do reinado de Cristo será na terra. Logo, não tem como pessoas injustas ressuscitarem na primeira ressurreição, porque só ressuscitará na primeira ressurreição aqueles que são santos diante de Deus, aos olhos de Deus. O texto também nos mostra que os restantes dos mortos que não reviveram na primeira ressurreição terá que esperar completar o período de 1000 anos do reinado de Cristo para depois ressuscitar na segunda ressurreição. Existe um espaço de tempo para as duas ressurreições. A primeira ressurreição ocorrerá antes dos 1000 anos do reinado de Cristo na terra. Porém, a segunda ressurreição acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo na terra. É necessário as pessoas terem esse discernimento e conhecimento para compreender melhor o que o Senhor Deus quer nos dizer no livro do Apocalipse. Mas vejamos mais alguns versículos, alguns textos bíblicos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de versículo 15 a 16. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios capítulo 15, de versículo 20 ao 23, diz: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primícias é primeiros frutos. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou na terceira festa. Existem 7 festas do Senhor: Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. A festa das primícias mostra a ressurreição de Cristo Jesus. Cristo ressuscitou sendo as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, de versículos 51 a 52 diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqueles que morreram em Cristo Jesus são pessoas fiéis ao Senhor Jesus. E essas pessoas salvas em Cristo Jesus ressuscitarão na volta de Cristo ao toque da última trombeta. Portanto, não tem como pessoas injustas ressuscitarem na primeira ressurreição. Só ressuscitará na primeira ressurreição aqueles que são bem-aventurados e santos. Ok? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações e compartilha o vídeo. É isso, forte abraço e tchau.